Vamos ler aqui. Eu quero ler com você um versículo que não fala de dízimo, mas que fala sobre o que Deus tem nas suas mãos. Capítulo 8 de Provérbios. Vamos ler 2 versículos, 17 e 18. Você vai sair daqui hoje com uma... Se você tem uma ideia errada sobre esse assunto, eu quero que você saia daqui hoje até tirando algumas dúvidas. Não se preocupe, queridos. Você que tem algum pensamento, que já aprendeu de qualquer forma, não tem problema. Eu trago aqui, eu vou trazer um ensinamento, o que a Igreja Batista da Redenção pensa sobre isso, o que nós, como líderes dessa igreja, pensamos sobre isso, e por que nós pensamos sobre isso. Amém? Em Provérbios 8, 17 e 18, nós vamos ler os 2 versículos, começa dizendo assim: eu amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Palavra do Senhor. Amém? Vou repetir essa palavra aqui, vamos voltar lá. Eu amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam, aqueles que procuram com insistência, me acharão. E essa palavra eu gostaria que ficasse no seu coração. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Primeira coisa que eu queria tratar com os irmãos aqui, com essa festa, com essa correria toda, eu preparei meio na correria alguma palavra aqui, mas vai ser um começo, um início aqui para nós aprendermos algumas coisas. Algumas pessoas ainda têm alguma dúvida do que significa dízimo, porque a palavra dízimo na igreja ela foi muito deturpada. Hoje dízimo é sinônimo de roubalheira, é sinônimo de enriquecimento ilícito. Hoje falar de dízimo na igreja é algo que muitas pessoas não gostam de falar, porque a gente sempre nos arremete a alguma coisa errada. Irmãos, não é porque as coisas elas foram deturpadas que ela é errada. E são assuntos que estão contidos na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Amém? E às vezes a gente endurece o nosso coração, e é a mesma coisa. Pessoas que, às vezes as pessoas que nunca dizimaram na vida, mas sempre não... Por que você nunca dizimou? Eu não sei, nunca senti. Falo que dízimo é a única coisa que você não vai sentir de fazer. Mas o que é dízimo? Para vocês que são novos convertidos, ou aqueles que estão... Dízimo refere-se à 10ª parte, ou 1/10 de alguma coisa. 10ª parte ou 1/10 de alguma coisa. No Antigo Testamento, o dízimo ele foi levantado, na verdade, com propósitos. 3 propósitos havia no Antigo Testamento. O primeiro propósito era sustentar os pobres, os necessitados. O segundo propósito era para cuidar dos levitas que estavam na casa de Deus, dos sacerdotes, que eles não trabalhavam, eles viviam daquilo. E o terceiro propósito era para que houvesse mantimento na casa de Deus. Esse era o propósito no Antigo Testamento. E eu queria começar nessa noite falando sobre princípios, que é onde tudo começa. O relacionamento de Deus com o homem sempre foi baseado, irmãos, em ofertas. Deus sempre se relacionou com o homem através de ofertas. No começo do jardim, Deus fez o homem fora do jardim, colocou para dentro do jardim para cuidar. Uma parte daquele jardim, Deus falou para ele não mexer. Deus começa a querer ensinar o homem já que o homem vai ter que conviver com princípios. Existe uma teoria, um ensinamento errado, diz que o dízimo ele foi constituído no Antigo Testamento, não faz parte do Novo Testamento, da Nova Aliança. Algumas pessoas, alguns pensadores, eles colocam o dízimo como algo que ficou na Velha Aliança, que era algo instituído por lei. Deixa eu explicar alguma coisa interessante para os irmãos que compreendem um pouco diferente sobre o que eu estou falando, para que os irmãos entendam. O dízimo, irmãos, ele é um princípio de Deus que não começou na lei. Ele ultrapassa essa questão da lei.
O dízimo ele começou mesmo no tempo de Abraão, no tempo de Isaac. Se você abrir aí Gênesis, abre Gênesis aí, vamos ler alguma coisa no Antigo Testamento aí. Gênesis, capítulo 14, vamos ler o versículo 18 e o 20. Diz assim a palavra, se você quiser acompanhar ali, não tiver, apesar que Gênesis é facinho de achar, né? Ora, Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí no final do versículo diz assim: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. No Gênesis 28, de 20 a 22, nós vamos ver outro, falando de Jacó. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesse caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna, será a casa de Deus. E preste atenção nessa palavra: e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Essas palavras proferidas aí, tanto por Jacó quanto Abraão, elas foram proferidas antes sequer de Moisés existir. Essas palavras foram proferidas antes da lei. É bom que os irmãos entendam que, para que você entenda essa mensagem, vou falar que existe 3 tipos de lei. Você vai falar comigo para ficar gravado. Amém? Fale assim: lei moral, lei cerimonial e lei civil. Isso tem que ficar gravado no seu coração. Por quê? Porque nós confundimos um pouco quando nós falamos da lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Foram leis estabelecidas por Deus, e muitas dessas leis eram leis cerimoniais, que foram e ficaram para aquela época. Mas existe uma lei que não é a lei civil, que a lei civil é a lei feita pelos homens. Existe a lei moral. Essa lei moral é uma lei estabelecida por Deus, princípios de Deus. E na lei moral de Deus, aquilo que é princípio de Deus não muda com o tempo, não muda com a passagem do tempo. Aquilo que Deus estabeleceu como princípio, isso que eu quero que você entenda. Aquilo que Deus estabeleceu como princípio lá no início de tudo, e isso vai valer até a volta dele. Por isso que aquilo que é pecado desde Adão vai continuar sendo pecado até então. Na lei moral de Deus, o pecado ele vai continuar sendo pecado. Não adianta. Quando alguma coisa muda, e a gente fala assim, mudou porque os homens mudaram, pode ter certeza. A lei dos homens pode mudar, mas a lei moral de Deus ela é imutável. Isso você tem que pôr no seu coração. Princípios não se mudam, princípios são princípios, e nasceu com Deus, Deus estabeleceu, é dessa forma, e homem nenhum pode mudar. Por mais que você ache que é errado, por mais que você pense que é errado, por mais que você julgue que é errado, você não vai poder mudar princípios de Deus. Por quê? Porque isso é algo sério para nós pensarmos. Muitas das nossas convicções, muitos dos nossos ensinamentos, muitas vezes eles se tornam errados para nós, porque nós deturpamos ou mudamos a forma da forma daquilo que está colocado na palavra de Deus. O dízimo na lei, ele foi só sancionado como lei, porque ele já era alguma coisa que vivia, que os sacerdotes, os patriarcas já faziam. Então, não venha me dizer algumas pessoas que o dízimo ele foi algo estabelecido pelos homens na lei. O dízimo era algo que foi estabelecido, ele foi sancionado na lei, mas ele é um princípio de Deus. No entanto, se ele é princípio, ele não pode mudar. Você pergunta para mim, por que no Novo Testamento não se fala pouco de dízimo, e quando se fala, o Senhor em Mateus, ele repreende alguns fariseus, ele fala assim, olha, vocês dão dízimo do coentro, dão dízimo da hortelã, dão dízimo do cumim, mas vocês
não precedem a justiça, o amor e a fé de Deus. Está dizendo lá. Na verdade, aquela palavra que Jesus está dizendo sobre o dízimo, ele não está dizendo que eles estão errados em dizimar. Ele está falando que eles estão errados em dar muito mais valor ao dízimo do que às outras coisas. É isso que ele está dizendo. Eles não estão falando assim, ó, o dízimo não existe. Está falando assim que existem preceitos estabelecidos na lei moral de Deus. E a lei moral de Deus, o dízimo faz parte da lei moral de Deus. Sabia, querido? Então quer dizer que o dízimo não muda. O Senhor está enfatizando que eles devem dar sim valor ao dízimo, mas deve valor também à justiça, à fé. Amém? Só que tem uma coisa. Se o dízimo é no Antigo Testamento, logo a fé, a justiça e o amor também não faz parte da nossa, não deveria fazer parte da nossa aplicação, porque ele faz parte da lei moral de Deus. Ele deveria ficar no Antigo Testamento também. Por que não fica? Porque a lei, aprenda isso, é importante que eu vou falar para você. A lei moral de Deus, ela é imutável. Você não vai poder mudar aquilo que Deus determinou lá no passado, lá no princípio. Aquilo que Deus estabeleceu está estabelecido, pronto e acabou. Nenhum homem pode mudar, nenhuma lei pode mudar, nenhum bispo pode mudar, nenhuma igreja pode mudar e ninguém pode mudar. Eu queria ensinar você hoje, irmãos, falando desse princípio espiritual. Se o tempo passar, depois nós vamos deixar para a semana que vem, mas eu quero te levar a compreender o que é essa questão do dízimo na igreja. Sabe por quê? Antes de encerrar a mensagem, eu quero falar uma coisa para você, um propósito que eu fiz, minha esposa está ali. Eu falei que esse ano de 2017, Deus falou comigo fortemente sobre isso. E de tudo que eu ganhar, eu darei a Deus o meu dízimo. Isso é uma decisão minha e da minha família. Eu não quero forçar você a... Eu estou querendo não quero ser exemplo para ninguém. Eu estou querendo fazer aquilo que Deus falou ao meu coração. Se Deus falar ao seu coração nessa noite, pensa bem sobre o que eu vou falar. E eu vou colocar algumas questões aqui que alguns irmãos confundem. Dízimo como um princípio espiritual. O fundamento da prática. Você sabe qual é o fundamento da prática, irmão Sandro? Se você não tiver um coração generoso, porque a generosidade, ela é o princípio. Ela é, na verdade, o fundamento da prática de você dizimar. Pessoas avarentas, pessoas que têm um coração no dinheiro, pessoas que são apegadas com as coisas materiais, pessoas que são apegadas com as coisas jamais vão entender o ato de dizimar, porque o ato de dizimar é exatamente, a base do ato de dizimar está baseado na generosidade. Eu vou falar para os irmãos aqui na próxima mensagem 10 razões só 10 porque eu sou dizimista e porque eu quero praticar isso com mais fé. Amém? A generosidade é a prática que faz você ter o desejo de dizimar. E isso antecede a lei, como nós já aprendemos. O ato de dizimar também, irmãos, não é uma barganha. Tem muita gente que dá o dízimo dizendo assim, eu vou dar o dízimo porque Deus falou assim que fazer prova dele, e eu vou dar o dízimo porque ele vai ter que abrir as janelas do céu. Se você pensa assim, você já começa pensando errado sobre o ato de dizimar. Eu quero levar você hoje a ter o desejo de sair nessa noite desse lugar, independente das pessoas que não estão, porque eles vão ter que ouvir aqui, você vai ter que ouvir várias vezes repetido esse mês aqui. Você vai colocar no seu coração o desejo de sair desse culto e falar assim, meu Deus, primeiro dinheiro que eu ganhar eu quero dizimar, porque irmãos, Deus falou no meu coração, fale ao meu povo a bênção de ser dizimista. E olha o que Deus falou para mim, olha só que forte que Deus falou para mim, e você está impedindo o meu povo de ser abençoado. Olha que forte que Deus falou para mim, irmãos. Vai e fale à minha igreja a bênção deles dizimar, porque você está impedindo o meu povo de ser abençoado. Eu falei, você está impedindo, com essa sua atitude que você está tomando. Então eu não quero impedir você de ser abençoado, amém? Levante sua mão, querido. Vou dar o direito de você sair daqui abençoado, amém? Em 2º lugar, por
Por que no Novo Testamento não há muitas exortações sobre o dízimo? Muitas pessoas questionam. Sabe por quê? Porque o padrão que a igreja primitiva levantou, ela transcendeu a questão do dízimo, da contribuição. Porque eles preferiram dar mais do que 10%. No Novo Testamento, os primeiros irmãos falaram assim, nós não vamos só dizimar, não, nós vamos dar mais do que 10%. Eles vão dar tudo. Por isso você não vê falando, como é que Deus vai exortar um povo que dá mais do que deve dar? Irmãos, tem uma coisa no meu coração, eu sou um homem, graças a Deus, minha família está aí, eu sou um homem generoso. Eu não posso ter dinheiro, porque eu não posso ter riqueza também. Porque eu tenho essa questão no meu coração já. Alguém fala assim, você está errado, você está fazendo Deus na vida de alguém. Irmãos, não é isso, não quero ser Deus na vida de ninguém, mas eu sempre tive no meu coração, é melhor dar do que receber. E se Deus me der condição, eu quero ultrapassar o limite do dízimo. Isso está no meu coração. Mas tem muita gente que precisa entender o princípio, porque não é você achando que você faz alguma coisa a mais que você não deve ensinar aquilo que é correto. E é isso que aconteceu. Irmãos, essa igreja aqui, ela não foi abençoada mais do que já foi aqui, até agora, porque infelizmente nós, pastores, ou vou começar de mim, impedir vocês de serem abençoados. Deus falou isso no meu coração. E eu quero começar a partir, primeiro culto do ano, eu quero ensinar você a sair daqui hoje, o desejo de ser abençoado, amém? Você vai ser abençoado, muito abençoado na presença de Deus. E a pergunta que se faz, aonde, pastor, que está a bênção em dizimar? Aí, Deus me levou para Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Eu quero falar de duas bênçãos em Provérbios, capítulo 3, e versículo 9 e 10. Duas bênçãos aí. Olha só, a bênção que tem nesse versículo. Você pode estar perguntando assim, que bênção que tem em dizimar? Olha só. O que diz a palavra aqui? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, o que é primícia? Se você estudar no Aurélio lá, você vai ver que primícia são os primeiros frutos. Primícia é aquilo que vem em primeiro lugar. Deixa eu te falar aqui, antes de começar a deixar algo aqui reservado para os irmãos. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu não dizimo porque não sobra. Primeiro, irmãos, dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Primícia é aquilo que vem em primeiro lugar. Você nunca pode pegar a sua renda e gastar toda a sua renda para depois ver se vai dar para dar o dízimo. Se você faz isso, você está errado, porque dízimo é primícia. Primícia é aquilo que vem, que são os primeiros frutos da terra. Deus não quer sobra. A Bíblia fala para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós entendermos que dízimo é resto, você nunca vai dizimar, porque dízimo não é resto e Deus não quer resto, Deus quer a primícia. Porque se a primícia é abençoada, toda a massa é abençoada. Está escrito na palavra. Quando você entrega o seu dízimo na mão do Senhor, quando você entrega na presença de Deus, não é para a igreja, não é para o pastor, não é para encher barriga. Irmãos, tira esse negócio da sua cabeça, porque hoje o que vale é a moeda que nós estamos vivendo. E quando você entrega 10% do valor da tua renda na casa de Deus, pode ter certeza, você está entregando na mão de Deus para que 90% da sua renda seja santificada pelo Senhor. E é isso que nós não entendemos. E é isso que nós fazemos de errado, porque nós esperamos que sobre para nós darmos. Outro pensamento errado: eu ganho muito pouco, eu não tenho como dizimar, meu salário é muito pequeno. O dízimo, irmãos, ele é feito por porcentagem. Então, se é pouco para você que tem pouco, é muito para quem tem muito. Então eu te digo uma coisa, o dízimo é o ato de justiça que Deus deixou na terra, para que o homem entenda que tanto faz aquele que ganha 100 mil, do que aquele que ganha R$1.000, é a mesma coisa. São 10% do valor da tua renda. É o ato mais justo que tem. Então também está errado em pensar assim. Está errado em pensar assim. Tem outras coisas que fazem, que excedem esse pensamento errado. Mas vamos caminhar um pouquinho. Onde está a bênção? Volta lá. Onde está a bênção que você vê a bênção ali? A palavra de Deus diz assim, olha, no versículo anterior, 9.
honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E depois vem a promessa, e olha, a bênção, a bênção. Assim se encherão de fartura os teus celeiros. A primeira bênção é a bênção da provisão. Honra o Senhor com a primícia da tua renda. E aí vem, e assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão os monstros dos teus lagares. Se tem uma bênção, tem a bênção da provisão e tem a bênção da multiplicação. Irmão, se tem uma coisa que Deus não vai fazer se você for fiel a Ele, eu estou falando de fidelidade aos princípios de Deus. Servo de Deus, irmão, você não é fiel à igreja, você não é fiel ao pastor, você não é fiel a uma ideia de homem, você é fiel àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está executando. Se você colocar como padrão de vida ser fiel àquilo que Deus está falando, e falar assim: olha, eu vou prover para você o que te falta e vou fazer muito mais, eu vou multiplicar, eu vou encher o teu celeiro, eu vou multiplicar o teu monstro. É isso que Deus está falando. E às vezes nós não entendemos por que a nossa vida não vai para frente financeiramente. Irmãos, nós estamos começando o ano e muitas vezes nós falamos: não vou falar de dinheiro, mas por que, Senhor, que as coisas não estão indo? Será que eu não estou agindo da forma errada? Tenho que buscar os princípios de Deus. E Deus está falando assim: olha, coloca a tua casa em ordem e eu vou transbordar os teus lagares. Deus não age fora de princípio, irmão. Quando você, olha, deixa eu falar uma coisa assim, olha, outra coisa pesada que eu vou falar aqui. Quando você não dizima, você está em pecado. Pecado por quê? Porque é uma transgressão da lei moral de Deus. Lá em João, lá em 1 João está dizendo que quando você comete pecado, você transgride a lei. Não estou falando da lei de Moisés, não, estou falando da lei moral de Deus. E quando você deixa de fazer algo porque você não acha que é certo, ou porque você acha que tem que ser do seu jeito, você está pecando contra um princípio moral de Deus. E é isso que Deus está falando ao meu coração, para que eu coloque as minhas coisas em ordem, para que esse ano seja diferente. Porque às vezes a gente vai levando de qualquer jeito, entrega quando tem, quando sobra, e Deus não quer isso. Ah, mas eu oferta não é dizimar. Oferta, irmãos, ele é... Deixa eu falar uma coisa para você, entenda isso. Dízimo é primícia. Oferta, ele é aquilo que transborda no teu lagar. Então, quando você pega e começa a dar oferta só para Deus e não dizimar, você está dando aquilo que Deus está colocando sobremaneira sobre o teu lagar. E isso, uma hora vai secar. Sabe por que eu estou pregando isso? Porque essa igreja aqui teve uma época que ela vivia mais de oferta do que de dízimo. Está errado, queridos. Porque o dízimo, ele é aquilo que faz sustentar a justiça de Deus na casa de Deus. Se toda a igreja dizimasse, essa igreja aqui, irmão, seria uma igreja que poderíamos ter várias assistências sociais, poderíamos ter programa na TV, poderíamos fazer qualquer coisa. Por quê? Porque você tem aqui uma liderança séria, um povo, uma qualidade de pastores sério, que querem fazer as coisas de Deus séria. Eu não ganho o salário da igreja para começar. Quer dizer, uma igreja onde o seu pastor não ganha salário da igreja, onde o seu pastor não vive daquilo que os... Irmãos, eu fico vendo algumas igrejas, o povo, o pessoal arranca a lã do povo, tira até o couro do povo e o povo dá. E sabe que um dia alguém falou assim: eu não vou naquela igreja porque aquela igreja não fala de oferta. Olha só, o cara está tão acostumado com a lã, arrancar a lã, porque ele falou assim: não, aquela igreja não fala de oferta, eu quero ofertar. Rapaz, nós não falamos de oferta, o cara não quer vir aqui, ele quer ir naquela igreja que fala de oferta, porque ele quer ofertar, ele quer ser desafiado. Irmãos, eu não quero te desafiar aqui a trazer uma oferta de 10 e 20 mil reais para você começar o ano. Eu quero te incentivar a você pensar que você tem que ser um dizimista fiel na casa de Deus. Dizimista fiel, obreiros têm que ser dizimista fiel. Irmãos, nós temos que aprender, nós temos que ser exemplo dos fiéis. E eu não posso começar esse ano de novo amargurado, porque às vezes nós passamos um mês, irmão, você não sabe o que é isso. Às vezes nós olhamos o caixa, a nossa igreja ela vive pela fé mesmo, porque entra 10 mil, vai tudo, entra 17, vai tudo, mas vai tudo na onde? Vai tudo dentro da casa de Deus, não sobra R$1, nós não temos R$1 em caixa. E se você perguntar, na onde que tem gasto, irmão, nós temos gasto na necessidade da igreja. Agora, se você perguntar, quantos dizimistas tem a igreja? Se eu responder, você vai ficar envergonhado. Eu não quero nem falar o número de dizimistas. E não estou pregando isso por causa disso também. É porque, irmãos, isso é um ensinamento que a igreja precisa aprender.
Amém? Quantos estão aqui? Glória a Deus. Aonde está a bênção? Está a bênção nós temos a bênção da provisão. Amém? Em Malaquias, o pessoal fala assim, que todo mundo fala que o texto de Malaquias é texto para o Antigo Testamento. O texto de Malaquias é um texto da lei. É um texto da lei. Deus, ele não obriga ninguém a dizimar. Por isso que hoje você dizima se você quer ou se você não quer. Apenas você deixa de ser abençoado. E quando você deixa de ser abençoado, você está sofrendo uma penalidade por não compreender as Escrituras. Então, irmãos, eu queria que você colocasse no seu coração isso. Ó. No capítulo 3 de Malaquias, é isso mesmo? Capítulo 10 de Malaquias, é isso? 3:10, né? Que a gente sempre fala nele. Vamos aprender aqui algumas coisas. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deixa eu dar um tempo aqui. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, pastor, eu não concordo com o dízimo, mas eu pego 10% da minha renda e mando uma cesta básica para não sei quem, mais uma parte eu mando para uma igreja, uma outra parte eu mando para outra igreja. Irmãos, o dízimo ele tem que ser entregue na casa do tesouro. A casa do tesouro é onde administra esse dinheiro. A responsabilidade do sacerdote é administrar esse dinheiro. Amém? Esse dinheiro não é você que administra ele. Ninguém tem o direito de administrar aquilo que é de Deus. Quando você traz o dízimo não é teu. Tira isso da cabeça. O dízimo, ele é do Senhor. Se é do Senhor, não cabe você a querer manipular aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve. Se você pensar, eu não entrego o dízimo porque eu não sei o que fazem com o dízimo, com o meu dinheiro. O dinheiro não é seu. Se você tem isso no coração, não traga. Você tem que trazer porque é parte do Senhor. Amém? É fruto, a primeira parte é do Senhor. Sabe o que é que você está dizendo quando você dizima, irmão? Você está dizendo para Deus, Deus, eu acredito que o Senhor tem controle da minha vida. Eu acredito que o Senhor tem o controle da bênção na minha vida. E o Senhor vai honrar você por pensar assim. Amém? Não pense você que você vai estar entregando para uma igreja 10% que você ganha para você ficar pobre. Não, Deus não quer empobrecer ninguém. Muito pelo contrário. Deus quer que você aprenda os princípios. Sabe por quê? Você sabe por que os judeus são muito ricos? Porque eles sabem o princípio do dízimo. E muito de nós não damos valor a isso. É por isso que nós estamos cada vez mais pobres. Porque nós aprendemos que toda a riqueza está nas mãos de Deus. E Deus às vezes não libera essa riqueza para nós. É porque muitas vezes nós negligenciamos os princípios dele. Amém? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela que advenha a maior abastança. Aqui tem outra promessa aqui. Tem a promessa do derramamento das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quantos querem que Deus derrame sobre sua vida hoje? Amém? Uma bênção sem medida. Amém? Romanos 11:16 diz assim a palavra. Você que pensa, que fala, por que eu tenho que entregar as primícias? Olha só. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Quando você traz o dízimo, você está santificando todo o seu salário. Você está santificando toda a sua renda para que Deus o faça. Palavra de Deus. Se as primícias são santas, também a massa, o restante é santo. Amém, queridos? Vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento, sobre Mateus capítulo 23. Olha só o que diz a palavra. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei. Olha só, quando Jesus está dizendo aqui, ele não está falando da lei de Moisés. Jesus está falando da lei moral de Deus. Então, o dízimo ele entra na lei moral de Deus. Amém? Quantos estão aqui? Quando alguém falar para você, mas o dízimo é no tempo da lei. O dízimo sempre foi no tempo da lei.
Na lei moral de Deus. E a lei moral de Deus, ela está antes da lei de Moisés, da lei das ordenanças. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Olha o que diz lá a palavra, sem omitir aquelas. O Senhor não está falando assim, você deve dar valor à lei, deve dar valor à misericórdia, deve dar valor à fé. Ele está falando assim, você deve dar esse valor. É porque eles estavam dando mais valor ao dízimo do que as outras coisas. Mas Jesus está dizendo, você deve dar valor a essas coisas, muito mais do que as outras, sem omitir as outras. Quer dizer, o Senhor não está dizendo para você, o dízimo está cancelado. Então, quem prega que o dízimo não é no nosso tempo, se você aprendeu assim, você aprendeu errado, irmão. E é por isso que a sua vida está desse jeito. Porque quando a gente aprende algo errado, a gente faz do nosso jeito. E Deus quer nos ensinar a fazer do jeito dele e não do nosso jeito. Amém? E não do nosso jeito. Eu acho interessante que alguém fala assim, pastor, eu dou meu dízimo. Irmãos, se você dá o seu dízimo, quanto que é o dízimo? Qual que é o valor do dízimo? Quanto que eu falei para você? 10 o quê? 10%, amém? Se a pessoa ganha 10, e quanto que ela deve dar? É 1.000, não é isso? Ah, mas eu dei 200. Então você está... Da mesma forma que aquele que não dá, você está dando uma de espertão para Deus. Eu dei 200, tá bom demais. A igreja já estou ajudando. O seu dinheiro não está ajudando ninguém. O dinheiro não é para ajudar a obra. O dinheiro é para manter a obra. Amém, queridos? Se nós queremos crescer, irmãos, estamos falando de crescimento. No ano de 2017, eu não posso começar o ano já sem ensinar você o caminho certo do crescimento. Se nós queremos crescer em número, queremos crescer também nós temos que crescer em qualidade na igreja, qualidade de aprendizado. Ah, pastor, nunca foi falado isso aqui, mas agora vai ser falado. Não vai ser falado todos os cultos, mas no começo desse ano você vai ouvir falar. Porque Deus quer mudar a cabeça da sua igreja. E eu não vou ser o culpado de que isso não aconteça. Amém? Está sendo registrado lá, está sendo filmado. Tudo que eu estou pregando aqui está sendo filmado. Eu não tenho problema de falar naquilo que erro. Mas se Deus mandar falar também, eu não tenho problema de falar aquilo que Deus manda falar. Amém, queridos? Quantos estão aqui? Justiça, misericórdia e fé fazem parte da lei moral de Deus. Amém? Reter os dízimos é um pecado de desobediência, infidelidade e incredulidade. Temos que ser fiéis à prática da sua palavra. Amém? Deixar de dizimar é ser infiel em todas essas coisas. Glória a Deus. Você já aprendeu o que é dízimo? Você já aprendeu o que é primícia? O que seria primícia? Você já aprendeu o que é propósito? E aí a pergunta, como entregar? Olha só, capítulo 1 Coríntios, capítulo 16, vamos ler alguns versículos, vamos ler o primeiro versículo ali. Como eu posso entregar o dízimo? Vamos ler esse versículo? Eu quero que você aprenda sobre sabedoria financeira nessa noite aqui, irmãos. Como lidar com o dinheiro, coisa que nós temos muito problema. Falou em dinheiro, todo mundo, tem algumas pessoas que torcem o nariz, tem algumas pessoas que não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir e vai levar a vida toda a vida enrolada. E é isso que Deus não quer que eu continue e não quer que você continue. Amém? Olha só o que Paulo ele ensina aqui. Ora, quanto à coleta para os santos, o que é coleta para os santos? Irmãos, o dízimo, ele era para sustentar a obra na época do Novo Testamento, para sustentar oh meu Deus, não os sacerdotes. Quem? Não, nos missionários, mas para sustentar aqueles que começaram a obra. Jesus ele fez os seus discípulos se tornaram apóstolos. Os apóstolos viviam do dízimo. Então a igreja fazia a coleta do dízimo. E Paulo pôs ordem aqui em Coríntios e fala assim: olha, enquanto a coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei à igreja da Galileia.
ele está ensinando a igreja aqui como deve fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que se não façam coletas quando eu chegar. Aqui não fala do valor de 10%, não existe a palavra dízimo, mas aqui como eu disse, a primeira igreja ela dava muito mais do que o dízimo. Por isso que ele não era tratado desse assunto. Mas Paulo ensina a eles que vocês não deixem para deixar para o final do mês para fazer isso. No primeiro dia da semana, que lá era recolhido por semana, já faça isso. Já separe o que é dos santos. Já separe o que é do Senhor. E depois as outras coisas vocês deixam para resolver depois. Então, como entregar? Eu aconselho os irmãos que querem que colocar no coração, ore a Deus, faça desafio, faça prova com Ele, mude a tua forma de pensar. Não quero te incentivar aqui, mas a primeira coisa que você tem que fazer, entrou uma renda na tua mão, já separa o que é do Senhor. Primeira coisa, já separa o que é do Senhor. Eu tenho um exemplo na nossa família, que são os pais da Viviane, os pais da Vânia, que a irmã Wanda, ela é muito, até chega a ser prolixa em cima desse assunto. Mas ela separa, tudo que ela ganha, ela separa o dízimo. E ela sempre tem dinheiro guardado. É impressionante. E eles ganham salário de aposentado. Às vezes os filhos que ganham bem, vai lá pedir emprestado para a mãe. E a mãe sempre tem um dinheirinho guardado aqui. Às vezes ela vai lá, eu vejo ela pondo um dinheirinho na mão da Vânia. Eu sei que é para você comprar o seu remédio. Eu acho bonito aquilo. Sempre tem dinheiro guardado, irmãos. E os dois vivem de aposentadoria. Aí você pergunta, mas é pouco, como que eles conseguem? Irmãos, tudo ali é guardado. Eles estão aqui, a Viviane está aqui, a Vânia está lá. Então eles aprenderam muito bem em casa lá sobre isso. Tudo ali tira 10%. Ganha R$100, tira R$10 e guarda. E já leva para casa do Senhor. Temos que aprender, irmãos, que princípio é princípio e não podemos mudar isso. Amém? Quantos estão aqui no nome de Jesus? Nós precisamos quebrar esse negócio, porque Satanás embute um pensamento na nossa cabeça de que não é assim, de que é diferente. Alguém vem ensinando. Tem igrejas que foram divididas do grupo que concorda com o dízimo, do grupo que não concorda com o dízimo. Já pensou, a igreja se dividiu. Saiu um bando de gente, porque tem aquelas galera que não é. E tem gente que já veio aqui e fala assim, se essa igreja falar de dízimo, eu não vou lá também. Irmãos, infelizmente, se for esse o motivo, eu não tenho como te segurar aqui, porque eu não vou deixar de falar dos princípios de Deus por causa da tua ignorância. Por causa da tua ignorância. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Amém? Quer ver algumas desculpas infundadas? Eu falei algumas, vou falar aqui. Vamos ver se bate aqui, ó. Não entrego o dízimo, mas eu dou ofertas. Eu falei sobre isso aqui, né? Eu dou ofertas. Já dou as minhas ofertas. Eu posso te falar uma coisa? Princípio é princípio. Ofertas faz parte de você também ser abençoado. Amém? Mas se você perguntar para mim o que está em primeiro lugar está o dízimo. Se você faz uma coisa e não faz a outra, está errado. As coisas têm que ser feitas da mesma forma. Você honra a Deus com a primícia, que é o dízimo, e aquilo que vai entrar no teu celeiro, que vai começar a multiplicar no teu celeiro, você seja também generoso em ofertar. Em ofertar. E a pessoa, a tua empresa começa a multiplicar lá, está entrando dinheiro, sobrou lá, está sobrando na conta, você nunca ganhou aquele dinheiro? Tira uma parte, vou ofertar. Isso é o correto. Amém, queridos? E não o contrário. Glória a Deus. Outra desculpa que nós falamos aqui, eu não dou o dízimo nem oferta porque ganho pouco. Isso foi falado aqui já. Isso também é uma desculpa que não dá para sustentar por causa da maneira, da equação que é feita a questão do dízimo. Amém, queridos? Outra desculpa é que as pessoas falam assim, pastor, eu não dou porque não sobra. Eu também falei sobre isso aqui. Dízimo é primícia. Se você quiser dar a sobra para Deus, Deus não quer a sua sobra. Deus quer aquilo que entra em primeiro na sua renda.
Amém? Nós vamos encerrar, querido. É um assunto que para alguns é até cansativo, mas eu queria que você colocasse no seu coração essa pergunta. Se é uma bênção ser dizimista, põe essa pergunta no seu coração. Quer ver só, eu pegar vocês. Quantos concordam, depois de ouvir essa palavra, que dar o dízimo é uma bênção? Levanta a sua mão. Se você não concorda, pode continuar com a mão baixada. Quantos concordam? Continua com a mão erguida. 100% quase da igreja concordam. Eu também. E aí vem a segunda pergunta. Por que então que as pessoas não dizimam? Não é incoerente, Edmilson? Se é uma bênção ser dizimista, por que as pessoas não dizimam então? Por que 10%, 20% no máximo dessa igreja é dizimista? Se é uma bênção, então sabe o que está acontecendo? Satanás está nos enganando. Ele está achando que a gente não deve, não vamos dar o dízimo não, mas é uma bênção ser dizimista. A bênção em ser dizimista. E se é a bênção, irmãos, eu quero ser um homem abençoado em 2017, no nome de Jesus. E eu quero que essa igreja seja uma igreja abençoada em 2017. Irmão, se alguém não der dízimo nessa igreja aqui no decorrer do ano, é problema da pessoa, mas não vai ser mais problema meu. Porque eu vou explicar para os irmãos aqui como que é o negócio. Se alguém falar assim, pastor, mesmo ouvindo tudo isso, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que é a bênção, eu prefiro ficar na maldição, vai continuar na maldição, mas não vai ser mais problema meu, porque eu como ensinador, eu como profeta dessa casa, não vou poder mais falar assim, Senhor, eu falei, eu anunciei, porque antes eu não anunciava, porque eu também ficava meio restrito, vou falar, tem irmão que não vai gostar, vou falar, é muita gente fazendo coisa errada, irmãos, muita gente fazendo coisa errada, muita gente fazendo mau uso, muita gente envolvida com falcatruas, muita gente usando esse artifício para enriquecer a igreja, para enriquecer a própria pessoa, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de falar os princípios da verdade de Deus nessa igreja. Quantos concordam? Então bata palmas ao Senhor, por favor. Glória a Deus. Sabe por que muitos não dizimam? Primeiro, porque não querem. E como nós estamos tratando aqui de livre-arbítrio, aí vai o livre-arbítrio. Já viu alguém falar assim, eu faço o que eu quero, pastor, ninguém manda em mim. Tem igreja que exige, todos os obreiros, para ser pastor nessa igreja tem que dizimar, para ser obreiro, já participaram de igrejas assim. Mas aqui nós deixamos você aprender, querido, o que é certo e o que é errado. Eu só vou dizer uma coisa para você. Você não fazendo, você está deixando de ser abençoado, só isso. E eu quero que você seja abençoado, só isso. Mas muitos não fazem porque não querem. Eu não quero, ninguém vai me obrigar. E por que eu falo uma coisa para você? Na época que nós vivemos, não é obrigado mesmo. Você já ouviu alguém obrigando alguém aqui? Se alguém obriga alguém, está fazendo da forma errada. Aí vira lei das ordenanças, e isso já foi abolido. Deus quer que as leis estejam no nosso coração. Irmão, sabe o que Deus quer? Que você entregue como Abraão, de livre. Não, eu vou entregar, eu vou ofertar, Deus, eu vou trazer a primícia. Se isso for feito de coração, Deus recebe a tua oferta e santifica toda a tua renda. Amém, querido? Não quero que você traga o seu dízimo porque eu estou falando, porque a igreja exige. Nós não exigimos nada de ninguém. Você é livre para tomar a sua decisão. Mas oxalá que você aprenda e entregue a tua renda espontaneamente na casa do Senhor. E tudo vai ser diferente esse ano de 2017. Aleluia. Os irmãos vão ver, alguns irmãos aqui vão se destacar esse ano aqui. Porque ouviram e aprenderam o que é certo. Na verdade já sabiam, mas falta alguém estimular essa verdade. Amém? Ninguém obriga, irmãos. Mas a colheita certamente vem. E agora vem a pergunta, como eu posso colher alguma coisa que eu não plante? Como que eu posso esperar alguma coisa daquilo que eu nunca fiz? Te faço um convite a experimentar. Fazer uma... Quantos já comeram chocolate aqui? Acho que todos, né? Você sabe o gosto do chocolate, né?
Se alguém nunca comeu chocolate, não vai saber o gosto do chocolate, não é isso? Então é a mesma coisa que eu falo. Se você nunca comeu, você não vai saber. Experimente para saber se você gosta ou não gosta. Tem gente que fala assim, eu não gosto de dizimar, nunca dizimou. E tem gente que gosta de perguntar para quem não dizima, já viu? Irmão, o que você acha do dízimo? Ele já sabe que o irmão não dizima. O que você acha do dízimo? Você já mudou inverteu esse negócio? Vai perguntar para quem dizima, para ver o que ele acha do dízimo. Porque perguntar para quem não dizima é fácil. Porque geralmente a gente vai atrás das ideias que a gente pensa. Espera um pouquinho. Vou perguntar para aquele irmão lá, eu sei que ele não dizima. O que você acha do dízimo, irmão? Ele vai falar para você o que ele acha. Mas mude. Vá atrás de alguém que dizima e fala assim, irmão, o que você acha do dízimo? Irmãos, eu não conheço um dizimista dessa igreja fiel que tem problema financeiro. É por isso que tem poucos dizimistas nessa igreja. Porque a maioria está com problema financeiro, inclusive eu. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Nós estamos encerrando já, queridos. Amém? Segundo, para encerrar. Tem horário lá. Por que muitos não dizimam? Outros não dizimam porque não aprenderam a importância desse ato. Nós temos que saber a importância das coisas, amém, irmãos? Oséias capítulo 4, versículo 6, vou terminar aqui. Estou bem no finalzinho. Vou ler 2 versículos. Oséias capítulo 4, versículo 6, o que diz aí? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui, irmãos, lei do teu Deus não é lei de Moisés, é lei moral. Toda vez que você ouvir falar lei de Deus, estamos falando de lei moral, amém? Lei moral, lembrou do princípio? Não muda, ninguém vai mudar. A Bíblia aqui está falando que o povo de Deus é destruído porque não conhece os mandamentos de Deus, a lei de Deus. E Deus é bem claro, se você esquece da lei de Deus, Ele também esquece de você. É por isso que muito meu povo está sendo destruído. Vamos 2017 mudar essa história da nossa vida, irmãos, por favor. Quantos estão comigo aqui no nome de Jesus? Amém? Depois que essa mensagem for colocada lá, compartilhe, para que as outras pessoas que não estão aqui possam também ouvir essa mensagem. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não queiras dizer dentro de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E não queiras dizer dentro de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Essa palavra, Deus está querendo dizer que Deus está acima de qualquer lei, de qualquer regra. Amém, queridos? Acima de qualquer lei, de qualquer regra. Porque muitos se baseiam nos princípios religiosos. Mas Deus está querendo dizer que Ele está acima de todos os princípios religiosos. Os princípios de Deus são eternos. Amém? E há ainda alguns que duvidam daquilo que Deus pode fazer. E eu quero dizer para você, irmão, dúvida, ele é um ato de incredulidade, pecado. Dúvida é um ato de desconfiança, pecado contra Deus. Amém? Você não pode duvidar do que a palavra de Deus ensina. Quando eu duvido daquilo que pode acontecer na minha vida, eu estou simplesmente dizendo assim, eu não acredito que Deus possa agir nessa área da minha vida. Você está pecando porque você está incrédulo. Isso é um pecado que Deus abomina, é a incredulidade. Todos aqueles que se aproximam de Deus, é preciso acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? O Senhor não quer que você duvide sequer da palavra dEle. Amém, queridos? Sequer duvide da palavra dEle. A dúvida não é um ato que você deve pensar. E encerrando aqui essa palavra de hoje,
Eu quero ficar com um texto aqui de uma pastora que diz assim: prosperidade é a abundância da permanente presença do Senhor em nossas vidas. Isto vem por nossa entrega a Deus de tudo o que temos e de tudo o que somos. Pastora Catherine Kelman disse essas palavras. Vou repetir para ficar gravado na sua mente. Prosperidade é a abundância da permanente presença do Senhor em nossas vidas. Isto vem por nossa entrega a Deus de tudo o que temos e de tudo o que somos. Amém? Eu queria dizer para você que é uma bênção dizimar na casa de Deus. É uma bênção. Aproveitando esse ano que começou, eu falo uma coisa para você. Comece o ano já. A gente fala assim: quero coisas novas na minha vida. Mas se você não tiver atitudes novas, você jamais vai ter coisas novas na sua vida. Eu comecei o ano perguntando a Deus: Senhor, no que eu posso mudar ou melhorar a minha vida? Tomei um puxão de orelha do Senhor. E eu quero convocar essa magna igreja, amada igreja do Senhor, servos do Deus Altíssimo, pastores, líderes, diáconos, diaconisas, líder de ministério, jovens, adolescentes, homens, mulheres, crianças, velhos, todos nós, a colocar um desejo no nosso coração de ter a bênção de dizimar na casa do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Oh Deus e Pai, Senhor, primeiro culto do ano aqui, Senhor, nós falando de um assunto tão importante, Pai, que está na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, não queremos ser uma igreja, Pai, ineficaz. Não queremos ser uma igreja, Pai, aleijada, Pai, dos pés. Não queremos ser uma igreja aleijada das mãos. Senhor, está aqui a Tua igreja, uma parte da Tua igreja está reunida nessa noite, neste lugar, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito, o Espírito Santo, convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Meu Deus, eu não quero aqui, Senhor Jesus, forçar pelas palavras que eu preguei aqui nessa noite, um convencimento no coração do Teu povo, Pai, a mudar a ideia, a história deles apenas por aquilo que eu preguei aqui, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, aquele que é capaz de convencer o homem, Pai, possa estar trabalhando na mente e no coração dos Teus filhos que estão reunidos aqui essa noite. Que o Teu Espírito Santo que age e interage no nosso meio, Pai, fazendo-nos sentir a Tua presença, possa, Senhor Jesus, colocar bem no íntimo, no fundo do coração desse amado irmão, que ele está sendo roubado, que ele está sendo usurpado, por não entender os princípios do Senhor. Querido Deus e Pai, eu Te peço nessa noite, Senhor, convence esse Teu filho, Pai, a começar esse ano corretamente, Senhor. Convence, Pai, assim como o Senhor convenceu a minha pessoa, Pai, de fazer uma mudança estratégica rápida na minha vida, Senhor. Para que a Tua igreja esse ano 2017, não apenas, Senhor, não apenas, Pai, ouça falar de crescimento, ouça falar de prosperidade, mas que ela viva esse crescimento e que ela viva essa prosperidade no meio dela. E essa prosperidade vem, Pai, de entendermos que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Essa igreja não foi plantada aqui, Senhor, por uma mera vaidade do homem. Essa igreja foi plantada aqui, Senhor, como uma obra de resgate, como uma obra de ressurreição de vidas, como uma obra de redenção de vidas. E eu quero ver nesse ano aqui, Pai, os frutos sobejando sobre o celeiro dos Teus servos, ó Pai. E a semente foi lançada, que o Teu Espírito possa, Pai, cuidar dessa semente, que o diabo não roube ao sair daqui nessa noite, que ela fique guardada, Pai, e que ela gere, Senhor Jesus, frutos para Deus. Essa é minha oração, no nome de Jesus.